Olá pessoal, hoje é quinta-feira, março 24, são mais ou menos 11 horas e 40 da noite. Eu acabei de acordar com um sonho que eu tive. Esse sonho que eu tive, eu acredito que foi o Senhor que tem enviado para mim. Meu cabelo que está aqui, que vocês estão vendo, é porque eu acabei de acordar. Tá bom, então foi isso que eu sonhei. Oh meu Senhor, por favor, me ajude a poder explicar esse sonho direito. Então, no meu sonho, eu estava em um hospital. Eu sou diabético. Então eu estava com esse pessoal lá, esses docs, eles queriam me testar pela minha diabetes. É muito estranho no meu sonho. Muito estranho. Tinha esses times de cientistas andando, todos eles vestidos um tipo de uniforme. E eles falaram para mim que eles tinham de testar essa comida. Essa comida é estranha. Era uma situação realmente bastante estranha. E nessa comida eles colocaram um tipo de molho e colocaram então isso nesse prato e falaram para mim, você quer comer isso? E eu falei, não, realmente eu não como só um tipo de molho em um prato. Então eles pediram então para mim tentar para comer esse molho então nesse prato. Então aqui eu estava então na situação que eu tinha de comer então esse molho nesse prato. E na realidade aconteceu que os cientistas ficaram muito surpresos da rapidez que eu até comi esse molho. Foi realmente uma coisa muito estranha. Mas aí eu realmente comi e até eles me elogiaram falando que eu fui a pessoa mais rápida que comeu um molho desse num prato. Sem até mesmo usar meus braços. Eu vou falar para vocês, é uma coisa muito estranha realmente. E, claro, depois eu falo para vocês, dar a tradução para vocês. Eu acredito que o senhor me deu a tradução dessa situação. Eu falo para vocês então a tradução disso mais tarde. Então, vi minha ex-esposa vindo então em minha direção nesse lugar. E é muito estranho que eu nunca fui nem casado, mas era minha ex-esposa. E então ela veio em mim e falou, você tem que ir fora, você tem que sair aqui fora. Então eu saí então pela porta do hospital e estava muito escuro. E então ela falou para mim, olha para o céu, olha para o céu. Então eu olhei para o céu e eu vi esse planeta enorme, esse planeta vermelho lá no céu. Ele era gigantesco. E então eu estava olhando então para cima, vendo esse planeta. Foi realmente uma coisa muito terrível. E eu ficava, como é que isso pode acontecer? E eu falava, o que esse planeta está fazendo aí? Pensando, como que esse planeta chegou aí? Nunca tinha visto nada igual isso antes. E lá estava, esse planeta massivo, enorme, esse planeta vermelho. Assim como a Lua, por exemplo, que estava lá, aí estava lá aquele planeta enorme no céu. Esse planeta estava lá, parado, enorme no céu. E o planeta era realmente enorme. E quando você olhava para esse planeta vermelho, então, você via que tinha outros planetas bem menores ao redor dele. Outro planeta pequeno de cor verde, outro tinha outro tinha uma cor escura. E você conseguia ver que esses planetas estavam em órbita desse planeta vermelho. E você via claramente esse planeta pequeno em órbita desse planeta. Realmente uma coisa muito tremenda, temerosa. Eu estava com tanto medo, e eu ficava falando comigo mesmo, o que esse negócio está fazendo aí? E por que o governo não falou pra gente sobre ele? Assim, que ninguém falou pra gente que esse planeta ia estar lá, ninguém avisou pra gente que esse planeta ia estar lá, até que ele estava lá. Eu estava simplesmente vivendo a minha vida normal, e esse planeta simplesmente apareceu no céu. Eu lembro muito bem eu segurando até a fechadura da porta, olhando para cima, vendo esse planeta. Eu lembro muito bem eu olhando para esse planeta e estava num estado total de medo. E sempre pensando, que coisa esquisita, o que esse planeta está fazendo aqui? E você via essas violências acontecendo nas ruas. Pessoal roubando as lojas, o pessoal brigando. As pessoas estavam aí correndo para todo canto do lugar, todo lugar. Eu acredito que eles também estavam com muito medo sobre isso tudo. E é claro, todos tendo a mesma pergunta, o que significa que esse planeta está fazendo aqui? O que vai acontecer?
Eu também sabia que o tempo estava curto. Outra coisa que eu vi também nesse planeta é que ele veio da direção do Sol. Então você via que esse planeta estava do lado do Sol. Primeiro ele estava atrás do Sol, depois ele ficou do lado do Sol e depois ele passou a ir na frente do Sol, vindo em direção à Terra. E depois que ele veio em direção à Terra, e eu sabia dentro de mim mesmo que isso ia causar um tremendo desastre na Terra. Eu sabia que muitos problemas iriam surgir. Só estou aqui agora checando a ver se está recordando tudo certo, gravando tudo certo. Então no meu sonho estava escuro, muito escuro. Talvez estava somente à noite, eu não estou muito certo. E eu estava com muito medo. Então eu e minha ex-esposa, nós mudamos para uma outra casa. E no sonho nós mudamos muito rápido. E era uma casa muito grande, com um jardim muito grande. E nós falamos com o outro, não vamos ficar aqui, porque aqui não é seguro. Então nós tivemos de mudar e nós mudamos para outra casa. E eu acredito que se esse planeta não estivesse lá, que a gente teria até uma vida bem agradável. Uma casa bem grande, tendo um jardim muito grande. Um lugar bastante legal mesmo. E a gente sempre olhando para esse planeta vermelho enorme no céu. Eu realmente não consigo falar para vocês, ou explicar para vocês o medo, as emoções sobre tudo isso que está acontecendo. Eu senti realmente que eu estava lá, vivendo lá nesse sonho. E eu estava realmente com muito medo. Não conseguia descansar minha mente sobre isso. Ninguém falou nada pra gente. Até que esse planeta simplesmente surgiu no céu. O governo mentiu pra gente, não falou nada pra gente. Sentimos esse sentimento de traição. Como que pode o governo ter mentido pra gente? Como pode a NASA não ter falado nada pra gente? Com certeza a NASA sabia que esse planeta estava lá. Como pode que todas essas agências do governo não falaram pra gente que esse planeta estava chegando? Eles sabiam que esse planeta estava vindo. E esse era o sentimento que as pessoas no sonho estavam tendo. E as pessoas estavam com pânico total. Ninguém sabia o que fazer, como fazer. O que a gente tinha de fazer, o que tudo isso significa, estavam todos perdidos no sonho. Uma coisa muito temerosa, muito mesmo, difícil. E nosso sonho, a gente estava por aí sem saber realmente o que a gente ia fazer com a gente mesmo. E nós estávamos, então, eu estava aqui nas ruas à noite e olhando, a gente podia ver que parecia que um tipo de lei marcial, lei militar, estava sendo executada. Tinha polícia, a gente via as polícias, mas a polícia estava vestida de uniforme militar e eles estavam localizados em lugares nas ruas, como um blitz, checando as pessoas que iam e voltando, para onde você vai, o que você vai fazer. E tinha todos esses cientistas indo e voltando, você via eles, muito estranho realmente. Eu tinha a certeza absoluta que todo mundo estava vendo esse planeta. Todo mundo na Terra conseguia ver esse planeta. E eu via claramente esse planeta aonde eu estava em pé. Eu via claramente esse planeta. Você via esse planeta tão perto da Terra que era igual olhando para a Lua. Você via as crateras nele, as coisas nele. Estava bem perto desse planeta realmente, esse planeta vermelho. E você via claramente os detalhes desse planeta, as montanhas, a lava nele, saindo dele. Uma maneira que simplesmente, a única maneira que eu poderia explicar para você como esse planeta parecia, seria como sendo um sol já bastante usado. Bom, eu tenho ouvido de Nibiru ou Planeta X antes, claro, fora desse sonho, mas eu nunca focalizei nisso, eu nunca investiguei isso. Então dá para ver que ele era uma espécie de sol muito antigo, muito velho. E eu sabia que o magnetismo desse planeta era tão enorme. E eu sabia que quando o magnetismo desse planeta misturar com o magnetismo da Terra, ia ser um desastre total para a Terra. Eu sabia, por exemplo, que o magnetismo desse planeta ia mudar o magnetismo da Terra. Realmente uma coisa terrível.
E eu olhava para esse planeta, claro, no sentido de uma pessoa normal aqui na Terra, regular. Não tinha nenhuma profissão assim, nenhuma profissão de astrologia, de nada. Era simplesmente uma pessoa regular aqui na Terra. E foi dessa maneira que eu vi esse planeta lá em cima. Então, como eu estava falando, eu estava nessa rua com a minha ex-esposa. E eu passava por esses carros que tinham sido abandonados. E esse homem e essa mulher, eles passaram por mim carregando esses carrinhos de supermercado, roubando as coisas de todo canto. E a vida estava continuando normalmente ao meu redor. Tinha pessoas brigando, pessoas fazendo todo tipo de coisa para sobreviver. Dá para você ver as pessoas brigando, as pessoas quebrando vidros de casa. Mas você não estava, eu não estava focalizado nessas pessoas, se você sabe o que eu estou falando. Eu estava tão preocupado com esse planeta no céu que eu não preocupava as coisas acontecendo ao meu redor. E enquanto eu estava lá, eu estava escondido atrás desse carro. E cada 2 minutos eu olhava para o céu para ver esse planeta. E o medo que estava em cima de você era enorme. E de repente eu vi então essa luz bem brilhante no céu. Essa luz gigantesca, enorme aparecendo no céu. Eu via então trombetas tocando. E eu vou falar para vocês, isso foi até mais terrível do que o planeta. E eu olhei para cima e eu vi essa luz brilhante, enorme no céu. E tinha esse homem lá no meio dessa luz, lá no céu. E esse homem era Jesus. E ele estava no céu. E eu via ele, eu estava vendo ele. E você via esse homem então parado no ar, no meio dessa luz. E essa luz enorme saindo dele para todo canto. E foi como que as trevas, a escuridão, de repente se ficou de dia. E eu vi esse homem que estava aqui do meu lado, aqui, fazendo alguma coisa atrás desse carro. E eu vi esse flash branco descendo na velocidade da luz e agarrando esse homem, levando esse homem. E esse faixa de luz desceu, agarrou esse homem, levou esse homem. E eu fiquei ainda muito mais assustado. Eu falei, o que está acontecendo? E eu fiquei lá olhando para essa situação, pensando, o que aconteceu? E eu olhei para o céu e eu vi cada vez mais essas luzes descendo, descendo na terra e descendo para todo canto, um bocado de faixas de luzes descendo e pegando as pessoas. Um tipo assim de luz fantasma, branca, brilhante, descendo para todo canto do céu e pegando as pessoas na terra. Então essas luzes vinham rapidamente, ficavam pegando as pessoas, descendo, subindo na velocidade da luz, bem rapidamente. E eu olhava então para esse homem no meio da luz no céu, e era Jesus, e tinha esses milhares de luzes que descia dele, vinha aqui no chão, pegava as pessoas e levava. E é claro, eu acredito que essas luzes eram anjos. Eu vi então eles descendo de todo canto, com a luz pegando as pessoas bem rápido. Em todo canto do mundo eles estavam fazendo isso. E você conseguia ver de onde você estava. E você via essas pessoas subindo nesses faixas de luz. Eu estava totalmente apavorado. Eu estava muito mais aterrorizado de ver essas coisas acontecendo do que até mesmo o planeta. E eu pensando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E essas faixas de luz descendo, subindo, a maior rapidez do mundo. E eu estava com esse medo, aterrorizado, apavorado com tudo isso que estava acontecendo. E eu vi então essas duas mulheres com as crianças, elas estavam andando na calçada e nos primeiros segundos, então elas estavam andando normalmente, de repente elas subiram um pouquinho do chão, você vê que elas ficou um pouco desbalanceada por somente um segundo e de repente você via o sorriso na cara delas. E você via ela andando assim, de repente ela ficava desbalanceada um pouquinho no ar e de repente eles estavam rindo, estavam totalmente alegres. Como se elas estavam andando, quando o anjo agarrou elas, no primeiro segundo elas falaram, o que está acontecendo comigo? E de repente Deus deu amor para elas e elas começaram a ficarem alegres novamente. E elas ficaram com essa paz, paz e alegria. Você via elas pensando, eu estou indo para casa, e você via o grande sorriso na cara delas. Então, eu acredito que eu estava experimentando nesse momento era o arrebatamento realmente, o arrebatamento para Jesus Cristo. Eu estava experimentando esse arrebatamento como sendo uma pessoa não cristã.
E enquanto eu estava lá, eu vi esse anjo vindo numa velocidade da luz e agarrou o meu peito e me puxou para cima. E então, de repente, estava eu subindo já para o céu. E aí eu senti essa alegria, esse amor. E eu falava, Jesus está de volta, Jesus está de volta. E eu estava então nessa terra que tinha um caos enorme, totalmente escura, com esse planeta enorme no céu, com leis militares, Marshall acontecendo. E com isso tudo acontecendo, de repente Jesus apareceu. E isso, essa situação mesmo você sendo um cristão, você fica apavorado. Você via ele, gente, você via ele nas nuvens. Você realmente via ele na nuvem. Você conseguia ver a face dele, você via essa luz saindo de trás dele. A luz saindo atrás dele, iluminando tudo. E eu lembro outra parte desse sonho que nós chegamos nesse lugar. Muito, muito bonito, muito, muito bonito, maravilhoso. E eu acredito que talvez esse seja depois que nós fomos lavados da terra. Esse foi meu sonho. Então eu vou dar uma tradução desse sonho. Quando eu estava então no hospital, eles falando para mim para comer esse tipo de comida. E que eu posso falar que antes dessas coisas acontecerem, as pessoas não vão estar esperando nada, eles estão levando a vida deles normal, no dia após dia. Quando de repente esse planeta enorme vai aparecer no céu. E eles serão aterrorizados quando eles verem isso, apavorados. Especialmente as pessoas que não conhecem Jesus. E quando eu estava no hospital, então eu como diabético, os médicos não estavam fazendo esse negócio de testar para ver o nível do meu sangue, de glucose no meu sangue. Eles eram cientistas, estavam fazendo todos esses testes esquisitos. Eu acredito que isso é o governo controlando o sistema, controlando todo mundo, colocando coisas na sua cabeça para tirar a sua mente total do que está acontecendo, tentando enganar a gente. Então você está completamente focalizado em sua vida e você vê então o governo aqui colocando mais coisa na sua cabeça. E eles estavam realmente te enganando. E de repente, quando você sai lá fora, aí você vê você mesmo. Você vai ver com seus próprios olhos o planeta no céu. E depois, de repente, terror vai segurar você. E nesse ponto nós já vemos leis militares acontecendo. E tudo estava bem escuro. Agora eu não sei por que estava tão escuro. E você vai estar vivendo numa situação que você vai tentar achar maneiras de sobreviver. E é uma situação totalmente sem esperança. Não há esperança nenhuma. Não interessa o que você pensa, não interessa o que você tenta fazer, não há esperança. Não interessa o que você faz, está constantemente lá no céu e de tempo em tempo, de minutos em minutos, você fica olhando para cima, vendo esse planeta. E você está vivendo num estado totalmente apavorado. Não tinha ordem para nada. Tudo estava em caos. As pessoas invadindo as lojas, roubando. Pessoas destruindo coisas. Você não sabe onde está a sua família. Uma situação realmente muito terrível. Você estava nesse medo que você não consegue imaginar. Até agora, depois disso tudo, eu me sinto com vontade de chorar. Pensando nesse medo que eu estava e nessa falta de esperança em tudo. E de repente Jesus aparece. Ele aparece e volta para as pessoas, como ele tem prometido na Bíblia, para as pessoas que conhecem ele. E nesse sonho, por exemplo, se você é uma pessoa que não é cristã e você vê Jesus no céu assim, você ainda fica com mais medo ainda. E você vê ele então nas nuvens e você de repente realiza que ele realmente era o que ele falou que ele é. E ele está lá pegando o povo dele. E você vê essas coisas acontecendo perante sua própria face, seus próprios olhos. Isso não é nenhum tipo de história que vai acontecer, que vai ter no futuro algum tipo de arrebatamento vai acontecer. Não está simplesmente escrito na Bíblia, nos livros, à toa. Você vai ver realmente essas coisas acontecendo bem de frente aos seus próprios olhos. Você vai ver os anjos pegando as pessoas, levando para o céu. Levando para Jesus, e o poder dele, o poder de todas essas coisas, só olhando para Jesus,
Foi uma coisa apavorante, uma coisa realmente muito incrível. E você vê essas pessoas sendo levadas, pessoas sorrindo. E depois eu vi também nesse sonho de um lado de um cristão. Eu acho que esse sonho aconteceu comigo como sendo um não cristão e também como um cristão. Então, até mesmo como cristão, você não está esperando quando que esse arrebatamento vai acontecer. Estamos aí nessas trevas e de repente essa luz enorme e brilhante aparece no céu. E você vê, você ouve essas trombetas tocando. Você ouve as trombetas. Esses anjos, milhões deles descendo na velocidade rápida, pegando todas as pessoas, levando para cima. Então você até mesmo olhava e você via Jesus e falava: é Jesus, é o meu Senhor. Eu estava muito apavorado. Mas quando o anjo veio, me pegou e me levou, e eu senti a paz, eu senti o amor. Mas até aquele momento eu estava com grande medo. E antes disso eu olhava e ficava: uau, é o meu Jesus que está no céu. E aqueles que não foram levados, é claro, eles ficarão aqui na Terra e verão esse planeta enorme no céu. Você vai ver tudo misturado com as leis militares acontecendo. Então foi assim que aconteceu. Eu estava apavorado com esse planeta, as coisas, as leis militares, tudo acontecendo. E de repente Jesus aparece e você vê Jesus e de repente você pode sentir até pior se você nunca acreditou nele. Mas a Bíblia fala que mesmo aqueles que ficaram não foram no arrebatamento, que eles ainda têm esperança. Vocês não podem pegar a marca da besta. O que eu quero falar para vocês, deixar bem claro que nesse sonho não tinha esperança nenhuma. Não tinha esperança em nada. Se você era um rico com uma casa enorme, um carro bastante legal, sem esperança. Se você é pobre, sem esperança. Se você tem centenas de casas, não tem esperança. Se você tem centenas de carros caros, não tem esperança. Se você tem milhares de companhias, não tem esperança. Se você é casado com a pessoa mais linda do mundo, não tem esperança. Se você está em qualquer outro tipo de religião, não tem esperança. Não interessa onde você está, não interessa o que você faz, não tem esperança em nada. Era um mundo realmente que não tinha esperança em nada. Você vive nessa vida com muito medo. A única esperança é Jesus Cristo. E por isso que eu acredito que esse sonho foi um sonho profético. Eu acredito que isso tudo vai acontecer. Eu acredito que esse planeta X vai aparecer. Faça então vocês as suas próprias pesquisas. E eu acredito que as coisas que eu sonhei vão acontecer. O arrebatamento vai acontecer. Foi realmente muito legal ver Jesus, essa luz atrás dele. Os anjos descendo a velocidade da luz, pegando as pessoas. Esse poder enorme que você poderia ver acontecendo. Você vendo ele lá no céu. E você vê esses anjos tudo com ele descendo para todo canto. Então, quando eu vi, então, depois disso, como do ponto de vista não cristão, e depois isso aconteceu, e depois ele foi embora, e novamente as trevas estavam sobre a terra. E o medo terrível em cima de você. Jesus é a única esperança. Jesus é a única esperança. Nesses finais de tempo, quando você vê essas coisas acontecendo, tá bom, agora você pode me falar que eu sou maluco, mas quando você vê isso, você mesmo, você desce no seu joelho e você ora para o nosso Senhor Jesus e você implora para Ele por misericórdia. Você para de pecar imediatamente. Se você é cristão, você tem que estar ouvindo Jesus agora, nesse exato momento. Ele é a nossa única esperança. E uma outra coisa, o que o Senhor Jesus tem falado comigo em outro dia, quando a gente estiver no céu, a gente vai estar totalmente dependendo de Deus. Nós ficaremos totalmente dependendo de Deus para todas as nossas necessidades. Por comida, pela nossa própria existência, por estar lá por toda a eternidade, por amor, paz e amizade, seja o que for, a gente vai estar 100% dependendo de Deus. E aqui na Terra, Deus quer que a gente fique 100% dependendo dEle. Quando você vê essas coisas começarem a acontecer, vocês têm que estar 100% dependendo de Deus. Em todo o sentido. Para a sua comida, para onde você mora, para a sua paz. Sim, quando essas coisas acontecerem, nós vamos ter, sim, medo, mas Ele nos dará a paz. Ele dará paz para o seu povo. Você tem que estar escutando Deus, você tem que estar aos braços dEle. Deus vai te proteger.
Você tem que abraçar Jesus Cristo, você tem que depender 100% dele. Você tem que estar olhando para ele, você tem que estar orando para ele sempre. Você tem que estar totalmente dentro dele, ou ele dentro de você. Ele vai te proteger. Ele vai te guiar e ele vai te proteger. Jesus Cristo de Nazaré tem ressuscitado. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Ele falou na Bíblia que ele vai estar com a gente até o final. Então, esse foi meu sonho. Espero que seja bom. Mas, gente, esse planeta, quando eu vejo esse planeta, o medo total, terrível, e aquele sentimento de não ter esperança para nada. E eu sentia o sentimento das pessoas ao seu redor. As pessoas não sabiam para onde ir, não sabiam o que fazer, todos perdidos. Pôr a mão na cabeça deles. Foi terrível. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir acalmar um pouco. Ainda está na minha cabeça esse sonho. Parece que eu acabei de viver esse sonho. Como eu falei, Jesus Cristo é o seu único caminho. Ele vai te dar a sua paz, ele vai te proteger. Eu acredito que isso seja um alerta. Eu acredito que isso seja um alerta urgente. E eu precisava falar isso para vocês. O que o governo está te falando, o que a NASA está te falando, tudo é mentira. A Bíblia é a verdade. Leia Apocalipse. Leia a Bíblia. Peça o Espírito Santo para falar com você. Seja quem você é, preto, branco, amarelo, onde você vive, em qualquer lugar que você vive, Jesus Cristo é a sua única esperança. E Jesus falou para você as coisas que iam acontecer. NASA e o governo estão todos mentindo. Não escutem eles. Tudo é lixo que vem deles. Esse é o sonho então, gente. Que Deus abençoe todos vocês. E até a próxima.